Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. É muito comum hoje você ouvir esse versículo, né, esse texto, arrancado do seu contexto, para colocar assim fora de alcance qualquer questionamento, investigação ou repreensão a líderes religiosos, padres, pastores, bispos, apóstolos, profetas e outros mais aí, né? Muitas pessoas, por mais certas biblicamente falando que elas estejam, eles têm medo de ir contra, né? Contra seus chefes, seus líderes espirituais, que lhes dão cobertura espiritual. Eles têm medo, né? Medo de violar essa ordem aqui, né? A ordem de Deus aqui, eu não toquei nos meus ungidos. Na verdade, as pessoas que têm esse tipo de pensamento, elas erram o alvo, né? De forma miseravelmente. Quando alguém cita um texto, um trecho da Bíblia, alguma parte da Bíblia, nós devemos examinar ela, estudar. O marca na hora ali, depois você lê. Tá? E você tem que ler o texto com o contexto para saber se realmente o que está sendo pregado na tua igreja aí, ela está certa de acordo com a Bíblia, né? Ou se está sendo distorcida, né? Hoje a gente tem aí inúmeros pastores pregando, né, texto fora do contexto para arrumar pretexto para pôr cabresto. Tá? Nós temos que ser como os irmãos de Bereias lá, que eram os mais nobres do que os tessalônicos, lembra? Eles ouviam a palavra de forma ali bem interessada na palavra. Bob, eu acho que até marcavam no papel ali, para depois, durante o dia a dia ali, eles estarem estudando para ver se condiz com a verdade, né? Estavam sempre avaliando ali se está certo com a verdade, tá? Esse salmo aqui, o 105, é muito legal porque ele é um hino que foi cantado ali pelo irmão Asaf e mais outros irmãos ali, quando foi trazida a arca ali por Davi, né? Foi motivo de festa, de alegria. E os salmos também, ele fala ali um pouco desde o chamado de Abraão, né? E mostrando sempre ali o tratamento especial de Deus com amor para toda a linhagem ali dos patriarcas lá, vamos falar assim, que é Abraão, Isaac, Jacó. E Deus sempre fez várias promessas, e uma das maiores é a vinda do Messias. Mas então, quem são os ungidos aqui que o Salmo 105 está falando? Bom, primeiramente, o Salmo 105 fala de Israel, do povo de Israel. Se você vier aqui embaixo, no 12, então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos, e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Ele está falando do povo de Deus, tá? Não está falando de padres, pastores. Tá? Entenda isso, entenda os Salmos 105, tá? Esse salmo não foi dado assim como instrumento, arma, escudo para pastores, né, obrigar as ovelhas a ficarem quietas diante dos absurdos, dos abusos, das má administração dos dízimos, né, do dinheiro dos dízimos, mau comportamento bíblico, ou então a falta de ética bíblica, e pecados em geral, né? E nos Salmos aqui você vai ver que Deus continua protegendo a nação, por mais que ele tenha sido repreendido no meio do caminho, castigado, mas Deus sempre protegeu ali a linhagem, né? Não foi totalmente destruída, para que viesse o nosso Salvador, o Messias. Então entenda, o Salmo 105 não foi dado ali para permitir o pecado sem correção, sem repreensão, sem confronto de ninguém, por mais que seja ali os líderes religiosos. Então não tem nada a ver com isso. Isso aqui está falando do povo de Israel, beleza? Entenda esses salmos e outros salmos, leia a Bíblia, estude a Bíblia,